Olá, meninos do primeiro ano, espero que vocês estejam bem. A gente vai começar nosso estudo agora de sociologia, falando sobre indivíduo e sociedade. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente está estudando sociologia e a gente precisa compreender como a sociologia vai entender esse indivíduo e essa sociedade. Porque prestem atenção, quando a gente fala de indivíduo em sociedade, a gente pode ter dois tipos de interações, dois tipos de relações, tá? E a sociologia, ela vai estudar justamente isso, esses dois tipos, ok? Ele vai falar que ela vai falar, né, que a sociedade pode criar o indivíduo, moldar, administrar, influenciar o indivíduo, ou o indivíduo que vai fazer esse papel de influenciar, de administrar, de moldar a sociedade. Percebam que são pensamentos diferentes, parece a mesma coisa, mas se você prestar atenção, são perspectivas diferentes. Enquanto o indivíduo pode formar a sociedade, ou a sociedade é que forma o indivíduo. É diferente, completamente antagônico, tá? E dentro desses, falando sobre indivíduo e sociedade, a gente vai ter um conceito que a gente chama de socialização. O que é isso? Basicamente, como os indivíduos se comportam na sociedade, como eles vivem, tá? Porque, prestem atenção, a gente nasce agindo de determinada forma já, num padrão feito? Não, isso não é intrínseco a nós, isso não vem junto com a gente. A sociedade vai nos formando. A gente não nasce sabendo falar português, por exemplo. A gente não nasce sabendo comer de garfo e faca. A gente não tem não sabe determinado vocabulário específico para se falar em determinadas situações. Tudo isso a gente vai acumulando conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo. E é daí que a gente vai ter os agentes de socialização. O que são esses agentes de socialização? Quem vai ser o responsável a te ensinar a agir de determinada maneira. São os responsáveis a nos ensinar a fazer as coisas como determinada sociedade vive, tá? A gente faz parte dessa sociedade, então a gente tem que viver como essa sociedade vive, os padrões que ela nos impõe, de certa forma, tá? E aí a gente vai ter esses agentes de socialização. O primeiro agente de socialização a gente chama de família, né? É um agente primário. E aí, na família, a gente tem nossos primeiros entendimentos, afeto, a gente vai aprendendo dentro da família os nossos primeiros passos mesmo. As nossas primeiras noções vão vir com a família, tá? Nossas primeiras percepções. E aí a gente vai ter o agente secundário, que é a escola. Na escola, a gente tem muito essa percepção que a gente está lá para aprender português, matemática, biologia, física, química, mas não é só para isso. Existe uma outra função além dessa, né, de aprender conteúdos novos, dentro da escola. Lá a gente vai ter regras sociais. Lá as coisas passam a ser um pouco diferentes do que dentro da nossa família. Vocês vão uniformizados, existe um horário para entrar, existe um horário para sair, existe o horário do intervalo. Se você quiser ir ao banheiro, você tem que levantar a mão, você tem que ser educado. Então, tudo isso é diferente. Vão vir ordenamentos, vamos dizer assim. São regras sociais. Eles estão te moldando para o que vai te encontrar lá fora. Porque prestem atenção, é como se fosse uma preparação para algo que é padrão e que vai te esperar quando você sai da escola. Por exemplo, o trabalho. No trabalho, você também vai ter que ir uniformizado em alguns trabalhos, por exemplo. Você tem uma hora para entrar, tem uma hora para sair. Então, é como se a escola estivesse te preparando para essa padronização, tá? Seguindo isso, a gente pode falar também que dentro da escola a gente vai ter um contato com a alteridade. O que eu quis dizer com isso? O que quer dizer isso? Que quando a gente vai para a escola, a gente vai ter contato com vários pensamentos e construções de pensamentos diferentes. Por exemplo, eu sou evangélica, chega lá eu vou ter contato com católicos, com muçulmanos, com espíritas, ou seja, eu vou para a escola e lá eu vou ter contato com pensamentos diferentes dos meus,
com noções diferentes das minhas. E isso te prepara também para o que você vai encontrar lá fora. Além disso, a gente vai ter como agente, né, os meios de comunicação. Por quê? Percebam, a gente tem TV, rádio, jornal, e tudo isso influencia, sim, a socialização de um indivíduo. Agora, nada se compara ao que a gente vive hoje quando a gente fala de mídias sociais, né? Do celular, da internet. A gente tem um contato muito rápido, a gente busca uma interação e ela é muito rápida. Então, percebam como isso vai mudar a nossa forma de comunicação dentro da sociedade, essa nova forma de viver em sociedade, tá? Agora, eu vou falar para vocês alguns pensadores, alguns filósofos, sociólogos, que são muito importantes dentro da sociologia, tá? São, inclusive, fundadores da sociologia, né? Primeiro, Émile Durkheim, ele vai nascer ali no ano de 1958 e vai morrer no ano de 1917, pra gente se atentar na história. Ele vai vir como um primeiro pensador que vai se debruçar sobre o que é o objeto de estudo sociológico. Porque todo mundo sabe que a sociologia estuda a sociedade. Porém, Émile Durkheim vai vir se perguntando o que? Tudo bem, estuda a sociedade, mas como vai estudar a sociedade? O que vai se estudar nessa sociedade, tá? De que forma? Definir mais coisas além de só o estudo da sociedade. Porque, como eu disse para vocês, a sociologia ela vai surgir no século XIX, então ainda há muitas discussões acontecendo naquela época, tá? E aí, Durkheim vai vir com o conceito de fatos sociais. O que são esses fatos sociais? São conjuntos de regras, tá? Veiculados às sociedades. Nossos costumes, nossos valores, nossas regras, enfim, nossas tradições. Tudo isso é um fato social, tá? E uma coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando de fato social dentro do Durkheim é que ele vai dar algumas características para esses fatos sociais, que são 3, na verdade. Ele vai falar que essas características são as seguintes: os fatos sociais são gerais, são exteriores e são coercitivos. Percebam que ele está falando que são características e não tipos de fatos sociais. Não confundam. Todo fato social vai ser geral, vai ser exterior e vai ser coercitivo. Quando ele fala que o fato social é geral, ele está falando que é um fato que é praticado, realizado, entendido por todos dentro da sociedade. Então, por exemplo, ir à escola. Todo mundo vai à escola. É um costume, é um fato geral, ok? Todo mundo compreende, as pessoas que vão à escola. É algo entendido pela sociedade. Exterior é algo que vem fora de você. É uma reprodução do que você já viu e que tá só repetindo. Enfim. E vai ser coercitivo também. O que significa isso? Se você não fizer, provavelmente alguém vai te julgar. Por exemplo, você está esperando um ônibus. E aí o normal seria você dar a mão para que o ônibus pare. Imagina você balançando a cabeça pro ônibus parar. Provavelmente, todo mundo que tá na parada vai te julgar, vai falar assim, ó, doidão, tá louco da cabeça. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que são características. Essas características são intrínsecas aos fatos sociais, não são tipos. Todos os fatos sociais vão ter essas 3 características. Eu não dei o exemplo do exterior, né? Que vem de fora de você, é uma reprodução de algo que já exista. Não é, por exemplo, você não chega num restaurante e pensa, meu Deus, olha que legal, agora, hoje, eu quero comer de garfo e faca. Não, é uma reprodução. Isso você sempre fez, ok? O que Durkheim queria dizer com tudo isso? Que esses fatos sociais, eles nos influenciam. A sociedade está acima dos indivíduos. A gente faz porque a gente reproduz. A gente é influenciado por essa sociedade, ok? Quando a gente fala de Max Weber, que é um outro pensador, outro sociólogo, filósofo, a gente vai ter um pensamento diferente, antagônico do pensamento de Durkheim, tá? Ele vai vir com um outro objeto de estudo, que é a ação social, né?
no Durkheim a gente tem os fatos sociais e aqui a gente vai ter a ação social. O que é essa ação social? Basicamente, ela define e formula um indivíduo. Na ação social, sim, a gente vai ter tipos de ações sociais, tá? Diferente de Durkheim. E quais são esses tipos? O que tá querendo dizer nessa tipologia? É basicamente a forma que o indivíduo vai agir dentro de uma sociedade, tá? E essa forma de agir desse indivíduo vai ter tipologias, tá? A primeira a gente chama de ação social afetiva. É algo que te traz um sentimento, um afeto, amor ou ódio. A gente pode fazer ou na base do amor ou na base do ódio, tá? Porque eu gosto ou porque eu odeio. Eu faço determinada coisa. A tradicional é aquela que tem hábito, que tem rotina, que tem tradição. Por exemplo, eu levanto para ir à escola e eu tomo banho, é automático, desço o elevador do meu prédio, dou bom dia pro porteiro, mas isso é algo automático, que já se tornou automático, tá? E a gente vai ter também a ação social racional. Dentro da ação social racional, a gente vai dividir em duas partes. A ação social racional por fins, que é aquela que você faz porque você está buscando algo, por exemplo, vocês estão assistindo a minha aula porque vocês querem entender a matéria, para se sair bem na minha prova, para passar de ano, para conseguir chegar ao segundo ano. Então, existe uma finalidade para se ver essa aula. Quando a gente fala da ação social racional por valores, aí a gente está falando de algo que a gente faz porque a gente acredita, sabe? Tem a ver com o nosso credo. Eu faço porque eu acho que está correto, ok? E aí, a gente precisa entender que essas ações sociais, elas podem existir juntamente. Eu posso tomar uma determinada atitude que englobe, por exemplo, a ação social afetiva e a ação racional por fim, por exemplo. Eu estou assistindo esse vídeo da professora porque eu gosto dela. Ou então eu estou assistindo esse vídeo da professora porque eu não gosto dela e eu quero falar mal dela. E ao mesmo tempo eu tô fazendo por uma finalidade, aí se torna uma ação social racional por finalidade. Consegue entender? O que eu quero mostrar para vocês é que mesmo com todas essas ações sociais, o indivíduo sempre vai ter uma que vai ser mais importante. Então percebam, aqui Weber vem com a ideia diferente. Vem com a ideia de que as ações individuais é que vão formar a sociedade, que vão influenciar a sociedade. Meninos, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp que eu respondo as dúvidas. Tchauzinho!